E olha, na primeira semana de campanha, Lula e Bolsonaro, os dois primeiros colocados nas pesquisas, concentraram as agendas na região Sudeste. A gente sabe, na região ficam os três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E três pesquisas mostraram, com os números, a intenção de voto dos eleitores desses estados para votar para a presidência. Nós fizemos um comparativo, veja só. Na pesquisa do IPEC, divulgada na segunda-feira, Lula aparece com 43% das intenções de voto no estado de São Paulo. Bolsonaro, com 31%. Na pesquisa da Quest, divulgada no dia 11 de agosto, Lula tem 37% e Bolsonaro 35% entre os eleitores paulistas. Na pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, Lula aparece com 44% e Bolsonaro com 31% entre os entrevistados do estado de São Paulo. Na pesquisa do IPEC sobre intenção de voto em Minas Gerais, Lula tem 42%, Bolsonaro 29%. Na pesquisa da Quest, divulgada no dia 12 de agosto, Lula aparece com 42% e Bolsonaro com 33% entre os eleitores mineiros. E na pesquisa Datafolha com entrevistados de Minas Gerais, Lula tem 49% e Bolsonaro 29%. Na pesquisa do IPEC, Lula tem 41% e Bolsonaro 37% das intenções de voto dos eleitores do Rio de Janeiro. Na pesquisa da Quest, divulgada nesta quinta-feira, Lula e Bolsonaro aparecem empatados entre os eleitores fluminenses, com 39%. E na pesquisa Datafolha, Lula tem 41% e Bolsonaro 35%, entre os entrevistados do Rio de Janeiro. Bom, vamos seguir falando sobre eleições, sobre as pesquisas todas que a gente acompanhou aqui na CNN ao longo dessa semana. Nosso analista Yuri Pita está comigo hoje, nesse domingo, chegando para fazer um balanço com a gente. Oi, Yuri, boa tarde, bem-vindo com a gente no CNN Domingo. Queria que você começasse com o balanço dessa primeira semana de campanhas, oficialmente nas ruas aí pelo país, os comícios. Semana que vem a gente vai ter também o início da campanha eleitoral na TV aberta. Como é que os candidatos focaram esse trabalho nos três maiores colégios eleitorais do país, Yuri? Com muito evento de rua justamente nesses estados. Roberta, boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui na CNN. Começando pelos dois líderes das pesquisas, os dois candidatos que estão à frente nas pesquisas, o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro, ambos circularam aqui por São Paulo com eventos públicos. Ontem, Lula falou no centro de São Paulo, Bolsonaro esteve em São José dos Campos também, que é uma cidade de uma região, Vale do Paraíba, onde ele tem um eleitorado bastante fiel a ele, e também circularam por outros estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, que fazem esse triângulo dos três maiores colégios eleitorais do país. São Paulo com mais de 20% do eleitorado, Minas Gerais 10% e Rio de Janeiro 8% em números arredondados. E mesmo os outros dois do quarteto de principais candidatos, Ciro Gomes e Simone Tebet, também deram ênfase nesses estados, em especial o estado de São Paulo, seja porque, além de ter mais eleitores, é onde há mais espaço para se tentar quebrar a polarização. Pelo que a gente viu nesses índices, Roberta, existe um espaço, algum espaço, principalmente aqui em São Paulo, para os candidatos que tentam quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro, seja pelo campo mais à esquerda, como Ciro Gomes, mais progressista, seja pelo campo mais ao centro ou à centro-direita, como é o caso de Simone Tebet. Mas ambos apostando que aqui no estado de São Paulo e mesmo no Rio de Janeiro poderiam conseguir um pouco mais de votos, seja porque também tem palanques mais fortes nesses estados. Interessante, Yuri? A gente observar e refletir um pouco também, pensando nos dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas, Lula e Bolsonaro, a importância de cada um desses estados, para cada um deles. Sem dúvida, além desse retrato, a gente está falando aí dos três maiores colégios eleitorais do país, tem alguns aspectos simbólicos para Lula e Bolsonaro. Lula tem a sua maior dianteira, apesar da variação desses três institutos, em Minas Gerais. No caso de São Paulo, ainda há alguma margem de empate técnico pelo IPEC, pela Quest, mas pelo Datafolha haveria essa vantagem de Lula. E no Rio de Janeiro, uma situação mais difícil
para o ex-presidente Lula no reduto eleitoral de Bolsonaro, onde em 2018 Bolsonaro obteve a maior vitória desses 3 colégios eleitorais já no primeiro turno, pensando em percentuais. Se dependesse dos eleitores de São Paulo e do Rio de Janeiro em 2018, Bolsonaro teria sido eleito em primeiro turno naquela eleição. Mas Minas Gerais não. Minas Gerais, Bolsonaro ganhou de Fernando Haddad, mas ficou abaixo dos 50% dos votos válidos. O grande desafio para Lula é manter essa vantagem em Minas e, eventualmente, recuperar a vantagem em São Paulo, conseguir terminar a eleição à frente de Bolsonaro em São Paulo, algo que não acontece para o PT desde 2002. Certo. Yuri Pita participando com a gente aqui neste domingo. Obrigada pela sua participação. Você volta já já, Yuri. Até já.